Pessoal, boa noite. Eu sou o Carlos Alexandre, sou profeta do Ministério Liberdade. E nós vamos estar dando início a uma live que nós devemos fazer até uma série com relação a essas ministrações sobre o cenário profético e o que nós estamos entendendo com relação a esse mercado corporativo, né? Então eu vou orar e depois eu vou apresentar quem está aqui com a gente, tá? Eu queria orar, abençoar esse momento, tá? Declarando o sangue do poder sobre a nossa live, amém? Pai, nós oramos esta noite em nome de Jesus. Pai, declaramos, Senhor, que o Senhor possa cobrir com o sangue do Cordeiro esse momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos entendendo que é necessário nós passarmos uma orientação, Senhor, com base numa leitura profética, uma aplicação prática para esses dias. Por isso eu te peço que o Senhor possa liberar sobre nós espíritos de revelação, espírito de sabedoria. Fala ao nosso espírito, Senhor, nesta noite, para compartilhar com os teus filhos, Senhor, que estarão compartilhando conosco, que estarão entrando em suas casas ali, Senhor, para este tempo tão precioso. Nós oramos agora e consagramos este momento em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, pessoal, nós estamos aqui na sala, aqui da minha casa, né? E eu tive uma impressão no meu Espírito Santo para nós falarmos essa noite e abrirmos uma sala com relação à ministração que nós estamos entendendo com relação ao mercado corporativo, né? Diante dessa crise que nós estamos passando, diante das evidências que nós temos visto dos sinais, eu entendo que nós precisamos estar nos posicionando diante do ofício que Deus tem nos levantado, né? E podendo também compartilhar essa sala e trazer outros irmãos, né, de outros ministérios para poder estar conosco, alinhando e entrando em sintonia com aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, né? Então nós convidamos o casal, o Paulo e a Lorene. Eles são afilhados nossos de casamento, nós os conhecemos há mais de 22 anos e tivemos a oportunidade de passar momentos de grande valia, de tremendos na presença do Senhor, com testemunhos, né, onde nós entendemos que nós somos uma família, nós fazemos parte de uma família, né? Eles fazem parte do Ministério Verbo Vivo, né, lá no bairro do Pimentas, né, estão debaixo ali da cobertura do Bispo Luiz, né? Mas como nós temos uma relação muito estreita de amizade, e eles carregam uma unção profética e eles têm sido usados por Deus nessa área, nós entendemos que nós queremos ouvir também o coração de Deus através dos seus profetas que estão atuando na área do mercado, né? Então por isso eu chamei os dois, eu queria que eles se apresentassem para nós, dessem as boas-vindas nessa noite, né, ao Paulo e a Lorene, né? Dá as boas-vindas, né, para nós, né, vocês sejam bem-vindos aqui. Em casa eles têm uma liberdade de estar conosco, né, nesse momento, e o intuito que nós conversamos é eles poderem contar para nós um pouco da experiência que eles estão tendo. Eles atuam também como empresários na área de transportes, né? Aí o Paulo vai poder também explanar um pouco mais para nós, né? E eu gostaria que Paulinho começasse. Na verdade, Paulo, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para que nós pudéssemos essa noite dividir com os irmãos é como que você, como empresário, como aquele que carrega uma unção profética, como alguém que tem se movido nesta unção ao longo dos últimos anos, e nós sabemos dos sinais que atestam esse ofício sobre sua vida, como você está enxergando esse momento no mercado? Né? Como que primeiro para você, na tua área, você recebeu isso? Como foi seu posicionamento? Conta um pouquinho para a gente poder estar edificando e enriquecendo aí o coração dos irmãos que estão precisando de um testemunho valioso. Amém. Fica à vontade, meu querido. Graças a paz, irmãos. Como o Carlos Alexandre já me apresentou, meu nome é Paulo. Alexandre e Silvana, já passamos algumas centenas de aventuras juntos, né? Aventuras no Espírito de Deus, ao longo dos tempos, né? E assim,
nesse momento, um pouco do que nós entendemos nesse tempo o mercado, né, alguns especialistas vão estar usando uma linguagem que se chama inteligência emocional, né? E antes de mais nada, né, quando a gente fala de mercado corporativo, as pessoas entendem de mercado corporativo de uma maneira, né, às vezes nós como igreja no Senhor entendemos de uma forma religiosa, né, porque fala de um capitalismo. O corporativismo, ele fala de um capitalismo. Então, antes de qualquer coisa, né, tira esse ranço do seu coração, né? Assim como um dia eu tive que tirar esse ranço do meu coração, né? Nós estamos numa guerra, nós conquistamos lá no mercado corporativo para trazer para o reino da luz, amém? É dessa forma que a gente entende e o porquê que nós estamos, e acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, né? Isso nós temos que deixar bem claro. Mas, na verdade, nos dias de hoje, assim, eu vou te falar algumas coisas e pode ser que te constranja, né? E não fique constrangido que eu vou te falar. Mas em Deus nós estamos muito animados. Continuamos esperançosos no Senhor. Amém? Porque tudo está no controle e no domínio de Deus. Nada foge da mão do Senhor. E a última palavra vem do Senhor. E nós entendemos que Deus está trabalhando através do governo dessa cidade. Nós entendemos que Deus tem uma obra nesta nação. Então a nossa esperança ela está em alta. Estamos armados de um entusiasmo, de uma autoestima e continuamos dessa forma. Porque essa foi a revelação que o Senhor plantou no nosso coração para essa estação, né? De não murmurarmos, de não reclamarmos, de entendermos que Deus vai fazer algo. É lógico que em meio à guerra gera uma ansiedade, né? E temos que pedir perdão pelo pecado da ansiedade, que é gerado em toda situação contrária, mas nós sabemos que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, né? Eu não sou nenhum coach financeiro, né? Não tenho assim, muita e nem pretensão de treinar você financeiramente, mas tudo que nós vamos falar aqui é acerca da palavra de Deus, né? É uma direção que Deus tem nos dado, tem nos guiado. Não tem sido fácil, né? Muitas vezes a gente confiar, dando passos de fé em Deus, né? E acerca do mercado financeiro, como o profeta Alexandre estava falando, e assim, nós temos um tempo novo nesta nação. A verdade é que há um tempo de expansão, há um tempo de crescimento para esse tempo. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas eu queria deixar um recado para você. Todo o dinamismo, toda a forma dinâmica de trabalhar, de operar, as ideias de como nós vamos nos mover, está em Deus, que opera em multiforme, graça e sabedoria. É nisso que nós cremos. E nós não vamos parar, nós não vamos recuar, porque nós sabemos quem nós somos. Quando nós falamos de identidade, eu dando risada que o Alexandre está cochichando aqui. Quando nós falamos de inteligência emocional, quando nós falamos de identidade, né? Inteligência emocional. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é realmente quem nós somos nessa estação. Se Deus realmente nos chamou para isso que nós estamos executando ou para aquilo que nós estamos fazendo, né? Isso precisa ser definido na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Precisa ser bem definido. Eu preciso ter esse propósito bem definido acerca do meu chamado, acerca de quem eu sou em Cristo Jesus, acerca do que Ele me chamou a fazer, né? Alexandre está comigo, como ele compartilhou, assim, eu tive oportunidade, né? Até mesmo eu pensava esses dias, né? Como que você conhece uma pessoa num grupo de recuperação, você não conhece direito, né? O cara é ex-viciado em drogas, você leva ele para sua casa para você orar por ele, com toda a sua família, criança pequena dentro de casa, né? E essa foi uma atitude que o Alexandre teve na época, e a gente vem caminhando há algum tempo já junto. E o que aconteceu foi muito engraçado, né? Acerca dos tempos, né? O Alexandre pegou a época que a gente empurrava o carro, né? E ele falava assim, ele dá risada, né? Que a gente empurrava o carro e ele falava assim, esse cara aí vai ser um empresário, né? Aí eu falei assim, eu não sei quem é mais louco, né? Se é ele que profetiza, se sou eu que creio, né? Mas amém. E acerca dos tempos, né?
nós precisamos discernir os tempos, né? Lá como está escrito lá em 1 Crônicas 12:32, né? Fala acerca dos filhos de Issacar, né? Que eles sabiam o que fazer, eles eram destros na sabedoria dos tempos, né? Por isso que nós precisamos de toda a sabedoria de Deus nessa estação, para o mercado que vem a seguir, né? São muitas mudanças acontecendo. Você vai ver, como eu já te disse, você vai ver muitos especialistas falando sobre inteligência emocional. Grave bem esse jargão, esse tema, né? Inteligência emocional. Porém, Deus ele trabalha desta forma, né? E eu entendo que se você tem um chamado nessa área, eu entendo que se você tem um chamado de qualquer forma em Cristo Jesus, Deus vai trabalhar com o teu emocional para que você possa romper barreiras, né? Deus nos libertou para um propósito, né? Não somente para sermos libertos. Nós estávamos aprisionados, né? João, esses dias a gente compartilhou na cela acerca de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é um tema que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, Deus abençoe a vida dele, tem usado, né? Tem pronunciado sobre essa nação. E nós temos certeza que o Brasil vai conhecer a verdade, né? O povo brasileiro vai conhecer a verdade acerca de quem ele mesmo é, né? E será ativado um propósito, e as coisas já estão mudando nesta nação, já estão sendo transformadas através do poder de Deus. Deus tem um propósito com esta nação, Deus tem um propósito com sua vida, Deus tem um propósito para esse tempo ao qual você está inserido. Não se preocupe com a quarentena, né? O tempo da quarentena, ele é um tempo exato de mudar, né? Alguns padrões em nossas vidas, mudar algumas coisas em nossas vidas, né? Os psicólogos definem que depois de 40 dias praticando algo, você consegue se libertar de alguma situação, né? Ou tomando alguma posição. Então aproveite a quarentena para entrar num tempo de libertação sobre a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério, para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar. Amém? Amém. Quer dizer, se eu puder listar alguns pontos que você falou, eu acho que é interessante nós mergulharmos um pouco mais. A visão determina todas as coisas. A maneira como eu olho para as circunstâncias, ela vai determinar como que meu coração vai reagir. Perfeito? Amém. Então, quer dizer, no primeiro momento em que você olha essa crise, você precisa colocar a sua visão não nas circunstâncias terrenas, mas naquilo que Deus colocou no teu coração como palavra. Tem uma palavra aí dentro de você, tem uma substância. Você carrega uma substância, né, debaixo de uma palavra profética confirmada por Deus, onde Deus te estabeleceu nesse tempo, né? Interessante isso, muito interessante sobre a visão. Se você quiser poder explanar um pouquinho mais isso, Paulo, porque alguma coisa me chamou a atenção quando você ministrava, porque a visão ela está ligada diretamente à identidade em que eu vou exercer. Se essa visão ela vai me levar, quer dizer, eu só vou poder ir até onde a minha visão alcança, perfeito? Correto. Você tem sido desafiado ao longo dos anos, né? Nós temos visto isso, né? E temos também compartilhado, né, juntos, né? Que o quê? Que nós vamos até onde a nossa visão alcança. Então, a unção profética, ela tem a capacidade e a habilidade de te levar nas alturas para que você possa ver aquilo que os olhos naturais não veem. Então, conta para nós um pouquinho do que você está vendo, que nós precisamos enxergar também, que muitos precisam enxergar. Acho que isso é importante. Esse celeiro que você está vendo no teu espírito, e nós queremos ouvir mais sobre isso no teu coração. Amém. O Alexandre chamou a atenção, é legal, e a live ela é muito bacana, que a gente vai conversando e o Espírito Santo vai trazendo uma palavra, né, enquanto nós vamos nos falando, e ele falando aqui algumas coisas. E Romanos 4:17, se eu não me engano, diz assim que Deus traz à existência as coisas que não existem, né? O Deus que ressuscita os mortos traz à existência aquilo que não existe. Isso é algo poderoso da parte de Deus, né? E lá no começo, em Gênesis, né, quando o Alexandre tocou no assunto da palavra, né, Deus fala assim: haja luz, né, e houve luz. Então, essa palavra no hebraico, que é o bara, né, e a gente traduz aí como poder criativo de Deus, né. Então, quando Deus anuncia, as coisas acontecem, né, elas se transformam, né, elas
elas acontecem. A verdade é essa. Então, por esse motivo de acreditar nesta palavra que está sobre a minha vida, que eu prossigo. Que nós vamos prosseguindo pela fé. A Bíblia diz lá que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, em Hebreus 11. Então, nesse cenário, nós temos que ter fé para aquilo que Deus está fazendo, né? Deus delegou autoridade à sua igreja. Nós precisamos acreditar nisso. Você é a igreja do Senhor e a autoridade está sobre você, está sobre a minha vida, e nós temos autoridade para mudar tempos e estações, para estabelecer o reino do eterno, porque nós entendemos acerca do reino. Não tem ninguém mais habilidoso na face da terra para gerar os sonhos de Deus do que eu e você aqui neste lugar. Amém? É dessa forma que eu compreendo esse cenário. O que eu queria te falar, trazendo um pouco mais para o físico, né? O que vai acontecer? Se você estiver ligado, você vai ver um leque de oportunidades pós-quarentena. Esteja ligado, porque muitas portas vão se abrir pós-quarentena. O governo está dizendo, os especialistas estão dizendo que é um tempo de crise, que é um tempo terrível. Mas há um ditado, né? Esse é um ditado mundano, ele diz assim, que no tempo de crise, uns choram e alguns vão vender o lenço. Então, é sua escolha, né? O que você vai fazer nesse tempo? E a minha escolha foi decidir por vida neste tempo, né? Decidir pelaquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Então, assim, as barreiras vão cair, né? As oportunidades estão aí. Seja você trabalha com comércio digital, seja você que trabalha com transporte, seja você que trabalha com sapato, seja você que trabalha na área da medicina, muita novidade vem por aí. Vem muita novidade. Porque o mesmo Deus que nos coloca no meio da crise, nos leva no meio de toda a crise, enxergar uma restauração e um propósito eterno. Deus, ele trabalha por um propósito, e o propósito é eterno, e o propósito não morre, não se acaba. Amém? Assim como é teu chamado, assim como são suas coisas, a palavra de Deus nunca vai cessar, não vai passar. Passarão os céus e terra, mas as suas palavras não passarão. Então, no que nós acreditamos? Nós acreditamos que a palavra do Eterno está gerando em você um propósito para o Eterno que vai atingir várias gerações, né? Não é só por este momento. Por este momento, nessa crise, Deus vai marcar a sua vida para marcar a vida das próximas gerações. Vai marcar a minha vida para marcar a vida das próximas gerações, com sinais, com prodígios, e nós cremos nos milagres de Deus. Amém? Um dia João Batista estava preso, encarcerado, com dúvida, né? E ele falou assim, pergunta lá para ele se ele é o Messias, né? E o recado de Jesus para João Batista falou assim, vai lá e fala para eles que os coxos andam, que os cegos enxergam e que os mortos ressuscitam. Amém? Então, eu queria te dizer uma coisa em meio a toda essa crise, em meio a essa dificuldade. Não tenho medo de nada que está acontecendo, né? A única coisa que eu falei para Lorene, a empresa funciona assim e vai que essa doença me atinja. Continua. A gente não sabe o que vai acontecer. É uma surpresa, uma expectativa. E nós temos que estar preparados para tudo que possa acontecer. Amém? Não sei. Né? A gente não sabe a vontade de Deus. Eu peço a Ele que não, né? É claro. Eu quero passar pelo menos mais uns 150 anos vivo. Mas entenda que essa não é uma estação para ter medo. Né? Essa estação é uma estação que nós devemos aumentar o nosso nível de temor e reverência a Deus. Amém? Essa é a compreensão, essa é a visão que eu tenho. As portas estão abertas. A visão que eu tenho é essa, que as portas estão abertas. Mês e meio a quarentena, mês e meio pós-quarentena, as portas estão abertas. E Deus disse assim, as portas que eu abro, ninguém fecha. Então fique em paz. Amém. Olha, o negócio está interessante aqui, está muito interessante. Porque o Espírito Santo está nos conduzindo a um nível a entender primeiro. O profeta, quando ele se move no mercado, ou uma coisa que a gente precisa desmistificar essa noite, e o Paulo, a Lorene, eles que acompanham nós há muitos anos, durante muitos anos a igreja ela não conseguia entender
muitas vezes quando o homem de Deus tinha uma unção, tá? E eu digo assim porque faltava ensino, faltava entendimento, né, da nossa parte, né, onde Deus começou a restaurar o entendimento sobre os ministérios, sobre esse mover todo que nós estamos hoje bem no meio, bem nesse finalzinho dessa reforma apostólica. Mas eu falo sobre aquela questão que quando a pessoa está no mercado, as pessoas vinham perguntar para mim e falavam assim: e aí, irmão, quando que você vai entrar no ministério em tempo integral? Como se a minha unção só fosse ativa quando eu estivesse em tempo integral. Aí nós começamos a buscar o Senhor, entender o posicionamento que nós tínhamos que ter diante disso, porque na verdade muitas vezes você fica se preparando, né? E na verdade nós vamos entender que o mercado é o lugar onde Deus está nos inserindo e nos inseriu para estabelecer o reino de Deus e ser uma voz profética da parte de Deus nesse lugar, né? E quando eu falo mercado, eu mergulhei nesses últimos dias, por isso que eu tive a ideia de trazer Paulo aqui, porque eu sei que tanto ele como a Lorena carregam um testemunho valioso, muito precioso da presença do Senhor e carregado com uma unção profética. Até eu entendo que eles são chamados como profetas do Senhor, porque eles se movem nesta dimensão, eles se movem nesta unção. Nós reconhecemos, né, isso da parte de Deus que entregou a eles. Pois o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Aquele que vem do céu é do céu, como o próprio João diz. Mas é interessante por quê? Porque Jesus ele atuou diretamente na área do mercado. Não é essa a nossa live, talvez nós vamos ter que voltar aqui para fazer uma próxima live. Mas eu estava pensando hoje, quando eu vinha vindo para casa, e assim que Jesus não chamou nenhum dos religiosos. Ele chamou pescador, chamou coletor de impostos, cobrador de impostos, chamou alguém que estava no mercado para que através dessas pessoas ele pudesse tocar nas outras pessoas e influenciar, né, aqueles que estavam no mercado, né, e através do seu evangelho e do seu reino. E é interessante também, Paulo, como você estava falando, eu quero vamos explorar mais um pouco, né, essa sabedoria que Deus tem dado a vocês, porque você falou sobre a identidade, né, e isso do contexto do quadro profético que nós estamos vivendo hoje no meio desta crise, ela é determinante. Eu ouvi aí o seu coração, eu ouvi aí aquilo que o Espírito Santo te conduziu. Por quê? Porque ela é determinante para aquilo que Deus tem nos chamado nesses dias, né? Nesse tempo como igreja. Igreja, tu és a voz profética. A igreja ela precisa se levantar como uma igreja profética. É necessário isso, né? Principalmente no mercado. Quando eu falo no mercado, eu estou falando com as pessoas da área da educação, eu estou falando com as pessoas da área das finanças, eu estou falando com as pessoas da área do comércio. É onde nós temos que imprimir uma identidade. Que identidade é essa? A identidade do reino de Deus, em saber que eu sou como filho. Então, eu vi que e eu percebo que assim, que ao longo desses últimos anos, a identidade ela vai amadurecendo à medida em que você vai tendo uma revelação mais profunda daquilo que Deus te estabeleceu, na área que Deus te estabeleceu e diante das pessoas que Deus te estabeleceu no mercado. Entendeu? Porque o que acontece? A tua palavra ela vem carregada de uma autoridade dos céus. Porque o profeta ele traz uma autoridade. Todos os milagres que ocorreram no Antigo Testamento, aonde havia um movimento de prosperidade, havia um profeta envolvido. Todos os milagres. Por isso, o profeta traz a unção para ativar a prosperidade. Traz a unção para nos levar a um novo nível para tocar essa prosperidade do reino, aquela que nós entendemos, aquela que nós aprendemos, aquela em que nós andamos em solidariedade. Então eu queria que você falasse um pouco mais para nós dessa relação, porque você, carregando essa unção, você sabe que você tem uma responsabilidade, porque a palavra que você fala, né, diante do campo em que você está assistindo, né, ela vem carregada de uma autoridade, pois a palavra diz: crede no Senhor Deus
e sereis salvos, crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, eu queria que você falasse um pouco mais e aquilo que você tem sentido no seu coração, porque está muito gostoso esse momento que nós estamos vivendo aqui. Né? E depois a Lorene puder compartilhar também conosco, que há um papel também determinante, né? Atrás daquilo que a mulher carrega também. Depois eu quero fazer uma pergunta para ela também, para a Silvana, né? Para a Silvana poder falar para a gente também essa noite. Legal. Vai lá, Paulinho. A mulher é a coluna, né? A coluna que aguenta o peso, né? Quem aguenta os estresses, né? Comerás do melhor dessa terra, mas experimentará um pouco do estresse do marido, né? Mas amém. Deus é fiel em todas as coisas, né? E a gente tem experimentado assim, nesse tempo uma graça, né? Há um favor de Deus, né? Essa live aqui, ela não é somente para ativar no seu, não somente te ativar no seu mercado de trabalho, ativar uma fé, mas ativar a sua fé, né? Ativar o teu ministério, né? Quebrar os grilhões da religiosidade, né? Que prende você para que você possa romper e ir mais adiante em todos os seus sonhos, né? Lembre-se de uma coisa: todo sonho traz um problema. Eu já ouvi isso. Quando Deus insere você em um sonho, ou Ele projeta você dentro de um sonho, você vai ter problemas, né? A gente fazer um resumo bem rápido da história de José. A vida dele foi sonhando, né? De ponta a ponta, né? Mas no último sonho que ele teve, ele chegou ao governo, né? Todo governo, nós estamos sendo treinados para que possamos exercer o governo de Deus, né? E exercendo o governo de Deus, nós podemos tocar a vida das pessoas. Exercer o governo não quer dizer que nós vamos mandar. Isso quer dizer que nós vamos exercer favor de Deus. Exercer o governo dos céus é exercer o governo de Deus sobre a vida das pessoas, né? Casamentos serão restaurados, vidas serão restauradas, vida financeira será restaurada, né? E assim vai. Deus é um Deus de restauração. Nós cremos nesse tempo, né? A visão que Deus colocou em meu coração em muitos lugares, né? Eu ia em alguns lugares e as pessoas profetizavam. Alexandre profetizou muitas vezes e Deus falava no meu coração, mas muitas vezes parecia ser algo complexo, parecia ser algo impossível de ser vivido, né? E é engraçado que se eu olhasse para as circunstâncias, eu já tinha parado. Se eu estivesse olhando hoje para o cenário, para todas as coisas que me aconteceram nesses 20 anos, né? E de 7 anos para cá foi uma guerra terrível. Desses 7 anos para cá, eu já tinha parado, já tinha desanimado. Eu queria dizer para você o seguinte, que Deus, Ele gera com um propósito, eu já disse isso. Mas deixa eu frisar de novo para que você não se perca nisso e não se esqueça disso. Quem se relaciona com o Eterno, gera para o Eterno. E quem gera para o Eterno, gera para a eternidade. E o Espírito do Eterno nunca morre. Amém. Jesus. Amém? Há um Espírito de vida sobre os seus sonhos. Amém. Há um Espírito de vida sobre a sua casa. Há um Espírito de favor, de graça sobre a sua casa, né? Esse texto a gente costuma usar assim, que é aquela mulher que fez o quarto para o profeta, né, Alexandre? Sim. E ela não tinha um filho, o profeta vai e pergunta lá, Geazi, o que essa mulher precisa? Geazi, o bisbilhoteiro, já sabia, falou, não tem filho, hein? Ela já está de idade, tem dinheiro, mas não tem filho. Ela não tem um filho. Então, Deus dá ao profeta uma palavra, o profeta diz, você vai ter um filho, vou voltar aqui, você vai estar com um filho no teu braço. E essa criança passa os anos, ela cresce, e ele vai fazer o trabalho rural ali com o seu pai, na roça, e esse menino sente fortes dores de cabeça, volta para casa e morre. Faleceu em cima da cama, né? E é engraçado, esse texto ela falou assim, eu não aceito isso, eu recebi uma palavra de Deus, manda chamar o profeta de volta. Eliseu manda Geazi vai debaixo de uma ordenança e não entende o mistério de Deus e o propósito de Deus. E aí Eliseu volta ao lugar novamente, e aí ele vai lá e se põe sobre o garoto
e o garoto volta à vida, ressuscitou. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, que quando Deus gera, Ele não gera para a morte, Ele gera para a ressurreição. Entenda que no meio do caminho vão haver situações contrárias, mas Deus gerou em você e gerou para a ressurreição. Que tudo aquilo que estiver parado em sua vida, sonhos perdidos, ministério, finanças, eu declaro ressurreição, eu declaro espírito de vida, né? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, né? Uma das dúvidas que eu tinha, a gente compartilhou isso numa live, e compartilhamos isso numa live na nossa célula, é que esse momento é um momento de luto, mas é o luto da ressurreição. Amém. Amém? Ser crente é coisa chique, né? Se você perguntar pro cristão, fala assim, você está passando fome? Você pode dizer, não, eu estou em jejum, né? O que aconteceu com você essa noite, né? Você não dormiu, você teve insônia? Falou assim, não, eu não tive insônia, eu estava numa vigília, num propósito com Deus. Por isso que eu digo que ser crente é chique demais, né? Ser crente é algo poderoso, porque no meio da dificuldade Deus nos ensina coisas tremendas. Amém. Então, aquilo que é gerado pelo Espírito do Eterno nunca morre. Amém. Se em algum momento você perdeu o seu ministério, se em algum momento você perdeu a esperança em estar reunido como igreja do Senhor, se em algum momento você perdeu a esperança em voltar para alguns projetos, retornar a alguns projetos de Deus, eu declaro vida sobre esses projetos. Como Eliseu declarou vida sobre aquele menino, eu declaro o Espírito de vida, Espírito de ressurreição, para que venha à tona de novo esses projetos. Muitas vezes eu estive no meu quarto ali e eu falava Deus, e Deus falava assim, Espírito do Eterno, é um Espírito de ressurreição, e é aquilo que eu gerei para marcar uma história, gerei para marcar um momento, gerei para marcar uma estação. Então essa é a visão que nós temos sobre aquilo que Deus está realizando sobre nossa nação. Esse é um momento muito específico para a nossa nação. Nós precisamos estar atentos, precisamos apoiar o nosso governo, Jair Messias Bolsonaro, apoiá-lo em oração especificamente, porque nós sabemos que é uma guerra das trevas, né? Do império das trevas contra o reino da luz, né? Mas o reino da luz prevalecerá. Há uma palavra estabelecida no reino dos céus sobre este lugar. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, pode continuar, meu amado. Mas o profeta, você vê como é que é interessante. O mercado corporativo é um terreno tão propício para que a palavra profética ela se ative e manifeste aquilo que Deus a liberou. O profeta traz o dom da fé, ele ativa a fé nas pessoas. Isso é importante, porque nós vivemos hoje dias onde as pessoas têm sido assaltadas pelo medo, né? E nós lançamos fora todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo, todo espírito de medo, meu irmão, que muitas vezes tem saudade do teu coração. Nós removemos agora, nós desatamos e liberamos suas vidas agora, declaramos a liberdade do Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor está trazendo ressurreição dos sonhos. Há sonhos que estão, há vidas que têm sonhos que estão recebendo o Espírito de ressurreição. Há uma virtude do Espírito de Deus vindo essa noite. Por isso é importante nós entendermos que nós não andamos segundo aquilo que nós vemos. Sim. Só para completar algo que veio no meu espírito agora. É continuidade. Só para te lembrar de uma passagem, né? Deus leva um profeta no vale de ossos secos, né? Ezequiel 37. Deus pegou Ezequiel e fez ele entender tudo o que acontecia naquela nação, tudo o que acontecia com os sacerdotes e uma série de coisas que estavam ocorrendo. E Deus leva Ezequiel lá no vale de ossos secos. E ele faz uma pergunta a Ezequiel. Ele fala assim, Ezequiel, pode esses ossos secos receberem vida? Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o momento de quanto você conhece. O seu conhecimento ele é válido, mas esse é o momento de quanto você crê na palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Esse é o momento de quanto você crê. O quanto você crê naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. O quanto você crê nos propósitos de Deus para a tua vida em específico. Na restauração dos propósitos de Deus para a tua vida. Então esse é o momento de nós elevarmos nosso nível de fé. Você pode estar dizendo assim, mas eu não vejo nada. Isso é fé.
Amém? Isso é fé. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se enxergam. Então, esse é o momento de nós elevarmos o nosso nível de fé. Nosso conhecimento ele é válido. Não estou descartando aquilo que você conhece. Errais, pois não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Todo conhecimento que você tem da Escritura, ele é válido. Ele é adubo para o crescimento da fé. Amém? Mas esse é o momento que nós temos que ter a nossa fé bem acima de um padrão que nós somos chamados. Amém? Nós temos que... A fé é uma semente, né? A fé é um dom. Que esse dom seja ativo sobre a tua vida, sobre tudo que você estiver fazendo. Você possa estar liberando uma palavra de vida, liberando uma palavra de restauração, uma palavra de novidade, em nome de Jesus. Então, só para que fique bem gravado, este não é o momento do quanto você conhece, este é o momento do quanto você crê em Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Eu até escrever isso, ainda bem que vai ficar gravado. Aleluia, porque é o momento de nós nos manifestarmos. Aleluia. Não importa eu saber do reino e não me manifestar, nós temos falado isso nas lives, temos trocado esse tempo de experiência. Quer dizer, Deus ele nos leva, o profeta, a unção profética, ela é determinante nessa hora para a igreja. Ela é determinante nessa hora para as casas. Ontem eu estava vendo um ministro e nós vimos ele há muitos anos atrás, Edgar Silvoso, ele estava ministrando junto com o pastor Martini, e foi interessante porque eu comecei a lembrar das ministrações que nós passamos um tempo no congresso e que ele falava sobre a fé, essa dimensão de fé, né? Esse estar nessa dimensão de fé. E isso é necessário também que possa ser um suporte para as pessoas, para aquelas que estão junto conosco, para as nossas esposas, né? Porque muitas vezes é necessário. Davi ele era profeta, mas havia Natan e Gade. E é interessante, e nós temos compartilhado, é o que nós aprendemos, né? Isso, esse casal já sabe, a gente pode fugir de todo mundo, né? Davi fugia de Saul, fugia dos generais, mas quando os profetas vinham, ele não fugia, porque ele sabia que algo da parte de Deus vinha a ele. Por isso que é necessário nós discernirmos as vozes que têm se levantado nesses dias, para ouvir as vozes que são levantadas pelo Senhor. Porque Jesus disse que viriam muitos falsos profetas. Eu tenho muitos dizendo, né, sobre coisas muito diferentes daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos vivendo, né? Então é importante nós termos o suporte também das nossas esposas, né? Elas que têm nos acompanhado, como você falou, porque a Lorene é aquela que divide com você esse ministério, né? Quantas vezes talvez ela gritou como uma águia para que você pudesse ver aquilo que você não estava vendo, né? Então vamos que eu não sei se a Lorene gostaria de compartilhar um pouco com a gente. Fica à vontade mesmo, acho que esse é o momento. Boa noite para todos. Oportuno. Gostaria de agradecer ao profeta Alexandre, a Sil também, pelo convite, e queria dizer assim, que eles estão falando sobre portas, sobre fé. Eu quero dizer para você que a fé é uma chave para o impossível. E eu quero dizer também assim para você que nesse tempo nós temos que crer contra a esperança, crer e acreditar em tudo aquilo que o mundo está dizendo. Sabe que não vai dar certo, né? Onde tem pessoas que estão se matando, pessoas que estão fechando seus comércios, pessoas que estão fechando as suas empresas, pessoas que já não têm mais o alimento. Então eu quero dizer para você, quero liberar sobre a tua vida um tempo novo, um tempo de restauração, assim como o Paulinho falou, assim como o Alexandre falou, um tempo novo, um tempo de direção, um tempo de ideias novas. O Senhor vai derramar, o Senhor vai falar com você nesta noite, o Senhor vai falar com você no decorrer desses dias. Ele vai te dar estratégias daquilo que você tem que fazer, Ele vai abrir as portas. Eu declaro sobre a sua vida que vai haver chaves novas, que toda porta que está fechada, que toda porta que fechou para você, que pessoas pegaram a chave, jogaram fora e falaram assim, aqui ela não entra mais, aqui ele não pode mais, aqui nada mais vai acontecer na sua vida. Eu declaro uma palavra vinda de Deus, essa chave está sendo derramada sobre a tua vida, e pela fé você possa pegar essa chave e abrir essa porta e entrar por essa porta. O novo de Deus virá sobre a tua vida. E também assim,
né, queria também falar assim para vocês que eu, sendo esposa aqui, né, de um homem de Deus, de um empresário, eu tenho que me mover pela fé. Eu tenho que estar atenta àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está direcionando sobre a minha vida, sobre a vida do Paulinho. Eu lembro há um tempo atrás, ele sonhava em ter caminhão. E teve um período assim da vida dele que ele ficou muito triste. Eu vi o meu esposo triste e aquilo também me angustiava. E ele falava assim: amor, por que você está triste? Você não tem falta de nada. Eu ficava calada e depois eu ia chorar. Eu falava: Deus, é uma tristeza, porque ele tem esse sonho. E um dia eu fui dormir, eu demorei a dormir, eu rodava para lá e para cá na cama, me levantava e o Senhor me deu uma visão. Eu estava dormindo e o Senhor me deu uma visão, Ele me deu um sonho. Eu falo que é uma visão e um sonho ao mesmo tempo. Eu vi um caminhão vindo na minha frente. E passou um período de dias, o Paulinho começou esse novo negócio, né, na vida dele ser estabelecido. E assim, o que eu quero dizer para você, mulher, o que eu quero dizer para você, ore pelo seu esposo. Esteja atenta para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida e na sua família. Não se distraia com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo. Você jovem, você adolescente, você pai de família, quem quer que seja, mais velho, mais novo, se conecte com o Senhor. Eu lembro também uma vez que eu estava muito abatida com as situações que vinham ocorrendo. Antes de acontecer essa situação, né, que tem ocorrido hoje, eu tive um sonho com o Senhor. Gente, esse Senhor, ele apareceu para mim. Eu estava numa rua e as barracas estavam vazias e a rua estava vazia, não tinha ninguém. E esse Senhor, ele veio para mim e eu pude ver esse olhar de amor. Eu nunca me esqueço desse olhar de amor. Aquele rosto sereno, aquele olhar de amor, ele olhou assim dentro dos meus olhos e eu pude sentir a paz. E eu senti a paz e ele dizendo: olha, tá tudo vazio. E eu olhava para o Paulinho e eu falava: Paulinho, você tá vendo ele? Gente, na hora que eu olhei para os pés dele, eu vi aqueles pés, aqueles sapatos dourados. Na hora eu desmaiei, no sonho, porque a presença de Deus foi tão forte. Eu sei que foi Ele que apareceu para mim. Você pode dizer que é loucura da minha cabeça, mas não é, eu creio. E que nessa noite você possa ter essa loucura do céu. Você possa acreditar que Ele vai falar com você e Ele vai acalmar o teu coração. Ele vai direcionar aquilo que você tem que fazer nessa estação. Ele vai abrir portas aonde não tem. Ele vai enviar pessoas para te abençoar. Ele vai trazer recursos escondidos. Os tesouros escondidos vai vir sobre as suas mãos. Porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Ele vai fazer sobre a tua vida. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando. Mas eu libero o melhor tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Você vê que o Espírito Santo está nos levando a uma única dimensão. É somente estando nas alturas com Ele que nós podemos respirar o ar que Ele respira. Amém, amém. Ser transformado na essência que Ele é. Como é tão importante. Já vou abrir um pouco para a Sil falar um pouco para nós, mas quando a Lorene falava, havia um machado no fundo do rio. Amém. E quem que eles chamaram? Chamaram Eliseu. As ferramentas podem estar escondidas, mas a unção profética, a voz profética, ela que vai trazer a luz, ela que vai trazer a existência debaixo da palavra de Deus. Isso que é importante. Porque quando nós olhamos aí naquele momento, quer dizer, eles precisavam trabalhar, eles precisavam edificar, eles tinham um trabalho a realizar. E eles falam: não, mas o cabo do machado, é interessante que ficou flutuando o que seria a cabeça do navio, o cabo caiu, né? E quando você tem junto de você na tua caminhada, e eu quero frisar isso, porque um dos propósitos nossos essa noite é deixar que o Espírito Santo abra o teu coração, para que você possa receber a unção profética, para que você possa receber o ministério profético.
Quando você tem um ministério profético genuíno, agindo, todas essas coisas acontecem. A ressurreição, a fé, a manifestação do poder de Deus, os sonhos são ativados, a visão é ativada. Nós necessitamos, nós estamos aqui para defender, porque o Senhor é a nossa bandeira, nós sabemos disso. Nós temos que entender que esse é o tempo que a igreja precisa se levantar como uma voz profética. Quando o Eliseu ali ora e o machado volta, quer dizer, as ferramentas necessárias para a edificação daquilo que eles estavam fazendo foram liberadas, foram ativas, né, pela palavra de Eliseu, ou pela palavra, pela substância que Eliseu carregava no seu ventre, no seu espírito, para trazer a essas ferramentas. Então é importante nós entendermos isso. Quando eu pensei sobre falar sobre mercado corporativo, eu entendo que nós temos que liberar esta unção, nós temos que ativar esta unção, nós temos que liberar este manto, né, para que as pessoas possam entender que é necessário nós nos movermos nessa dimensão. Há uma dimensão em que nós somos chamados a nos mover, né? Em Deus. Cristo em nós traz a esperança da glória de Deus, mas fará convergir as coisas dos céus na terra, mas sobre os fundamentos apostólicos, proféticos. E eu tenho ouvido, eu tenho compartilhado até com muitos irmãos em algumas reuniões que nós temos feito privada, que é necessário nós ouvirmos e liberarmos, né? E abrir o nosso coração para aquilo que os profetas da parte do Senhor estão falando, né? Isso é importante, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo testemunho que vocês têm carregado, né? Porque nós vemos que Deus, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar, segundo um poder que opera em nós, povo que conhece o seu Deus para proezas, esse conhecer, esse manifestar. Amém. Nós somos chamados para fazer proezas, nós somos chamados para habilitar, né, o coração de uma geração para que ela possa fazer proeza, para que ela possa olhar diante das circunstâncias como José. Quem governava era Faraó, como nós conversávamos esses dias, mas quem cuidava do celeiro era José. José ali na função como profeta, ele administrou os celeiros de Faraó. Então eu creio que sobre a tua vida, nessa noite, está se ativando uma onda de sobrenaturalidade sobre os sonhos, sobre os projetos, sobre a visão, sobre um tempo de fé, uma dimensão de fé que Deus quer te levar, né? Eu creio que nós temos compartilhado isso, temos falado até inclusive em nossas lives que nós temos feito sobre família sacerdotal, a importância do casal se mover na mesma unção, e se mover nessa mesma unção, se ativa essa aliança, né? Nós compartilhamos, eu queria até, depois a Silvana acabou compartilhando, depois da nossa live, eu falei assim, por que você não compartilhou na live junto conosco? Porque o que havia? Quando você entende o sacerdócio de todos os santos, e você se move na unção sacerdotal, mas você se move na unção profética e na unção real, essa tríplice unção, ela causa um impacto violento no reino dos céus, né? Onde você começa a ver sinais e maravilhas. Aí a palavra criativa da parte de Deus, ela começa a tomar forma, e aquilo que não se via, nós começamos a ver. Boa, Amém. Fala pra gente um pouco que nós conversamos. Boa noite, só preciso lembrar. Tanta coisa. Boa noite, a paz. O que está sendo falado aqui é muito interessante, e principalmente a questão da fé, né? A nossa fé, às vezes a gente, por motivos que passamos, situações, nós não queremos, né? Ficamos um pouco rebeldes, será que é isso mesmo? Mas não, a fé é algo muito tremendo, algo que nós não enxergamos, né, com os nossos olhos normais, com nossa carne, mas é algo que precisa ser incutido, né, dentro de nós. E nós, a cada dia, crescer nesse mover de fé, a cada dia, a cada passo, né? Nós temos uma pessoa muito amada nossa, eles também conhecem a Lorene, que é a tia Maria Amélia.
E ela sempre fala que de 5 em 5 minutos nós aprendemos com Jesus. Não é a cada dia, nem a cada manhã que nós abrimos os olhos, mas é a cada 5 minutos nós aprendemos algo, né? Que é o respirar, que é o a cada instante, né? Tem o a cada dia também, né? Aquela questão de o que eu vou fazer hoje, como é que vai ser, né? Até a questão do medo de algumas pessoas, eu vou ter que sair na rua. Gente, eu saio na rua, eu coloco máscara, estou obedecendo as regras, mas, sinceramente, medo eu não tenho, entendeu? Porque eu tenho que crer e tenho que ter fé no meu Deus que eu sirvo, né? Que Ele é poderoso para me guardar. E Ele é tão poderoso que mesmo que esse vírus venha nossas vidas, na minha vida ou na vida do meu marido, eu creio que eu não vou sentir nada, entendeu? Então, assim, eu preciso crer, eu tenho que crer e ter fé que Deus é poderoso para todas as coisas. Deus é poderoso para não deixar faltar nada dentro da sua casa, né? Eu quero até, assim, aqui todos que estão ouvindo, fazer uma convocação, né? Uma convocaçãozinha, né? Uma mobilizaçãozinha, né? A gente assim, das pessoas que têm condições de estar ajudando as outras, poder estar ajudando, né? Com uma cesta básica, um prato de comida. Tem muitas pessoas realmente passando fome, passando necessidade, que eu vejo, né? Eu nunca fui muito de gostar de política, mas depois de uns tempos para cá, né? Alguns anos para cá, eu comecei a gostar, comecei a me interessar, comecei a ler muito, né? Ver as reportagens. E então, assim, eu gosto muito de ver os comentários também. Você vê assim que tem até cristão no meio dos comentários. Alguns falam coisas tremendas, outros falam coisas que eu não sei, não edifica, né, da onde que vem, infelizmente. Mas assim, não é só pegar e falar assim, vou orar por você. Não, ajuda, entendeu? Estarmos também orando por essas pessoas, estarmos repreendendo esse espírito de medo que há sobre algumas pessoas, sobre o país, porque você sai na rua, você sente uma opressão, você sente algo que não é agradável, e cremos que Deus tem algo sim nessa nação, nesse país, porque de muitos e muitos anos eu escuto isso, escuto da boca de profetas realmente renomados, e Deus tem algo com a nossa nação, de fazer algo tremendo, diferente, que a nossa nação vai alcançar as outras nações. Entenderam? Então, assim, é isso que eu quero falar, né? Da questão da fé. Posso dar exemplo, né, da minha vida com meu esposo. Meus filhos já passamos situações muito difíceis, mas, assim, Deus nunca deixou faltar nada. Graças a Deus nunca faltou nada mesmo. Eu não posso nem falar assim, passei fome. Não passei fome, passei necessidade. Foi necessário para que nós aprendêssemos algo. Mas nunca o Senhor deixou faltar nada para os meus filhos, né? Situações que até o Alexandre falou esses dias na live de domingo, deu até um exemplo de um casal que estava no mercado e comprou morango para minha filha no meio que ela estava com vontade, e naquele dia a gente não tinha condições de comprar. Então, assim, Deus levanta as pessoas, Deus prepara todas as coisas. Então, assim, irmãos, temos que crescer na nossa fé, tá? Crescer mesmo, não retroceder, não voltar para trás por questão de medo, por questão de vírus, por questão política. Muito pelo contrário, é onde nós agora temos que nos renovar na armadura, né? Pegar firme e forte com o Pai, né? Vamos agarrar o nosso Pai, porque é Ele que nos guarda, e está orando pelos irmãos, pela igreja, por todas as famílias, pela nação, pelo presidente também. Amém? E por nós aqui que estamos aqui, que nós possamos estar também firmes e fortes. Amém? Interessante. Ver como é que o Espírito Santo vai nos levando, vai nos conduzindo, segundo aquilo que Ele quer transmitir, quer transferir, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Já são aí mais ou menos 55 minutos que nós estamos aqui conversando, né? Acho que nós devemos ter mais ou menos uns 5 minutinhos aí até. E um detalhezinho, né, para os casais. Quando a esposa vê o esposo desanimado,
ora para ele, traz uma palavra para ele, nem que for uma palavra de puxão de orelha, entendeu? Para ele poder, né, sentir que ele necessita daquele momento de algo para ele se levantar e o marido a mesma coisa, né? Ajudar a esposa, tá sempre do lado, apoiando, né? Escutando aquilo que a esposa também fala, o que o marido fala, porque é só assim que nós vamos manter a família unidas, porque muitos casais estão, eu ouvi assim, dizer que muitos casais estão sendo restaurados, muitas famílias estão sendo restauradas, mas nesse momento também tem muitas famílias que infelizmente está tendo brigas, contendas, né? Até a questão do crescimento da agressão com a mulher, né? Então assim, gente, marido e esposa que possam estar unidos um com o outro, estar unidos, orando um pelo outro, orando pelos filhos, buscando mesmo a Deus. Nós vamos ter mais ou menos uns 4 minutos para a gente poder aproveitar as duas mídias sociais. Paulo, eu queria que você nos deixasse uma palavra de diretiva, tá? Para esse tempo, para essa geração, para o empresário talvez que não está conseguindo enxergar aquilo que está acontecendo, né? Talvez para aquele funcionário também que não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, que Deus já preparou todas as coisas, né? E por favor. Amém. Nós estamos aqui falando sobre bênção, né? Só queria, antes da palavra diretiva, só deixar um detalhe, né? Eu conheço o Alexandre há 22 anos, né? E aí, às vezes hoje você olha e fala assim, mas está dando só palavra de bênção, né? Mas pergunta para ele o que é pegar uma cesta básica dentro da igreja, ele te responde. Pergunta para ele o que é ter capacidade, não estou exaltando ele não, foi coisa que eu vi Deus fazendo na vida dele, é que você tem capacidade de entrar em qualquer empresa e mandar, acho que mais de 1000 currículos, né, Alexandre, na época? Mais de 1000 currículos. E nenhuma das empresas contratar você. E não era época de quarentena, né? Você sabe que esse dia eu estava pensando nisso? Aí eu pensei assim, eu acho que Deus escondia o currículo da empresa. Porque assim, todo mundo arrumava emprego e ele não falava. Eu não sei o que aconteceu. E é só para... Isso cabe dentro dessa live, porque às vezes você está passando uma situação contrária e não entende, né? E eu lembro que nessa época o Alexandre escreveu muitas apostilas, né? Tinha uma escola profética estabelecida, mas foi uma época que bateu de frente com uma grande muralha, né? E eu acho que foi mais ou menos por 4 ou 6 anos. 4 anos. 4 anos que ele não arrumava emprego em lugar nenhum, né? Ele era sustentado pela mãe, pelos irmãos, alimento de cesta básica, né? Gasolina para ir na igreja, eram os irmãos que me davam. 4 anos, né? E no meio de tudo isso houve doenças graves, né? Um dia nós chegamos aqui, estava todo mundo amarelo, parecia que tinha passado tinta no pessoal. Silvana, uma hepatite forte, meu Deus do céu. Mas o Senhor, ele tinha dado uma palavra que ele iria fazer algo tremendo, né? E nós podemos ver esses sinais, né? Tomar a liberdade até de falar. A gente começou um projeto novo esses dias, né? No meio da quarentena, né? Quando explodiu a quarentena, ele estava desatando os projetos, né? E Deus fez grandes coisas. E uma palavra diretiva para essa estação que você continue acreditando naquilo que o Senhor tem para fazer. Amém? Entenda que Deus não está limitado a toda essa situação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? E assim, só para te dar eu gosto muito de falar da parte boa, né? Tem gente que às vezes fala assim, você tá num mundo de ilusão. Eu falo assim, não, o mundo que eu tô, ele enxerga tanto as partes ruins, mas as partes ruins eu prefiro deixar de lado. Vamos falar das boas, né? O Brasil é potencial em todas as áreas, é uma terra que tudo dá.
né? Nós somos praticamente líderes em todos os segmentos do mercado, se você quiser olhar, né? Nós somos produtivos na agropecuária, nós somos produtivos na indústria do ferro, do aço, nós somos produtivos em tudo. Essa terra é abençoada. Então entenda que Deus te inseriu numa terra abençoada para que você possa prosperar e ganhar muitas almas para Jesus. Que seu dinheiro chegue às nações, que seu dinheiro chegue à África, que seu dinheiro chegue às nações necessitadas, que seu dinheiro chegue nos lugares de guerra, que seu dinheiro possa tocar outras nações, que você possa enviar missionários. Essa é a vontade de Deus para você que está aí no mundo corporativo, né? Quando nós falávamos no começo de mundo corporativo, quando a gente fala de capitalismo, né? Deus é capitalista. O capitalismo é o quê? Você precisa gerar para distribuir. Amém? Então Deus escolheu você para gerar e distribuir. Amém? Você é um distribuidor de cura, você é um distribuidor de unção, você é um distribuidor de restauração e você também é um distribuidor do seu dinheiro. Amém? Deus conta com você e Deus conta com o seu dinheiro na congregação onde você está, para as pessoas que estão ao seu redor, da maneira que você se move. E quando Deus falar com você, separe uma oferta especial a Deus e cele as palavras de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe. Fica debaixo dessa direção. Estamos no melhor tempo para esta nação. É loucura dizer essas coisas, né? Mas eu estou enxergando aquilo que Deus determinou. Eu não estou enxergando aquilo que as pessoas dizem. Eu estou enxergando aquilo que Deus determinou sobre um tempo e sobre um lugar. Amém? Assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu concordo. Eu ligo essa palavra nos céus, assim como está ligado na terra. E eu quero encerrar essa live, essa noite. Nós já fechamos a mídia social no Instagram, mas nós estamos no Facebook. Eu quero declarar para você sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, assim como aconteceu com Saul. Quando Saul se encontrou com uma companhia de profetas, a palavra do Senhor diz que mudou o coração daquele homem. E aquele homem se transformou naquilo que Deus havia estabelecido quando ele se encontrou com aquela companhia. Então nós somos uma companhia, porque andamos juntos há muitos anos. E nós estendemos nossas mãos e declaramos que o Senhor possa transformar o teu coração. Que o Senhor possa ativar sobre o teu coração o ânimo, a fé. E que você possa ver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, de todas as palavras que foram liberadas neste lugar. Nós ativamos essas palavras, liberamos o manto do Senhor, e declaramos que essa unção profética ativará uma sobrenaturalidade, aonde você verá, aonde você andará, segundo aquilo que Deus te chamou para você neste tempo. Eu oro, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, foi um prazer tê-los aqui conosco nesta noite. Agradeça depois ao bispo por vocês terem participado conosco, né? Dê ali um abraço para ele, né? Você que ficou conosco até agora, foi uma bênção. Nós vamos ter mais momentos como esse, provavelmente, para nós podermos estar liberando e desatando isso que Deus tem colocado no nosso coração. Né? Foi uma alegria estar com vocês também aqui, né? Com as esposas, né? Que sempre estão juntos, né? Sempre comendo sal com a gente, come sal, né? Mas na hora também, no momento melhor, né? Entrando melhor nesta terra. Lógico, né? Então, boa noite para vocês, né? Logo depois dessa ministração vai estar no nosso canal. E Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou te falar uma coisa: o manto está em movimento. Se prepara, porque a unção já está viva, a unção já está sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você vai viver aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.